TJ1000 já está no ar e hoje temos um convidado especial no nosso estúdio, o Dr. Emerson Canelo. Seja muito bem-vindo ao TJ1000. Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Exatamente, a gente vai trazer hoje um assunto que é muito comentado, né? Que é sobre o autismo, né? Transtorno do espectro autista. Tu vai trazer algumas informações para a gente, né? Sobre o que é o autismo e também sobre a importância do diagnóstico. Dr. Emerson, para a gente começar essa conversa, né? Essas informações para o pessoal, o que seria o transtorno do espectro autista, né? Popularmente conhecido como autismo, né? Então, muito obrigado de volta pela presença. E a pergunta é a melhor pergunta para começar a conversa, realmente, né? O transtorno do espectro autista, hoje a gente chama de transtorno de espectro, e antigamente ele era chamado só de autismo, tá? A gente ainda utiliza o termo autismo, mas o termo transtorno do espectro ficou muito melhor, ele enquadra muito melhor a situação, porque ela é uma situação, vamos dizer assim, mais complexa do que uma palavra só. O que isso quer dizer? Quer dizer que o transtorno do espectro autista ele ganhou uma amplitude no sentido de diagnósticos. Antigamente, nós considerávamos algumas características específicas como o diagnóstico de transtorno do espectro autista e a gente percebeu que essas características elas são muito mais amplas do que eram. Então, tem pessoas que têm 100% das características e tem pessoas que têm 80% dessas características. Aquelas que tinham 100% recebiam o diagnóstico. E hoje em dia, as que têm 80% também recebem o diagnóstico, a gente considera elas dentro do mesmo espectro. Tá? O que é esse transtorno? Então, esse transtorno ele é uma condição, a gente não chama de doença, a gente chama de condição de transtorno, porque ela é uma alteração de funcionamento cerebral que faz com que a compreensão e a interação com o mundo seja um pouco diferente daquelas pessoas que a gente chama de neurotípicas, ou seja, aquelas pessoas que não têm esse tipo de transtorno. Tá? O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o jeito daquela pessoa interagir com as situações do cotidiano, do dia a dia, seja de uma maneira diferente e que cause várias dificuldades na nossa sociedade, porque exigem dessa pessoa várias, vamos dizer assim, peculiaridades ou características que ela não possui naturalmente, como, vamos dizer assim, as pessoas neurotípicas possuem. Essas peculiaridades são, geralmente, dificuldades relacionadas ao contato e convívio social. Então, elas vão ter muita dificuldade na questão de conversa, de estabelecer contato, de estabelecer troca, de estabelecer entendimento entre algumas questões de conversa, não vão conseguir abstrair muito bem, dificuldade de entender, às vezes, o que eles sentem e o que o outro está sentindo. Vão ter uma dificuldade, uma rigidez de pensamento, às vezes eles vão querer fazer as coisas da maneira deles, do jeito deles, seguir rotinas. Vão ter comportamentos também que seguem um padrão, que a gente chama de padrão estereotipado, que vão repetir-se aquele padrão daquela maneira, eles não conseguem mudar, eles têm dificuldade para lidar com mudanças, tá? Então, o transtorno do espectro autista é isso, é um perfil de pessoa que tem uma condição que faça com que, dentro dos parâmetros específicos da sociedade, ela tenha dificuldade de interagir de uma maneira adequada com, vamos dizer assim, com as pessoas que não têm. Acho muito interessante essa sua colocação, né? Que antes as pessoas com o transtorno do espectro teriam que ter 100% das características para o diagnóstico, né? Exatamente. E muitas vezes o diagnóstico aparece na Uhum. criança, mas adultos também podem apresentar, né? Essas características. Doutor, qual que é a importância, ou aliás, quais são os primeiros sinais, né, que os pais ou os responsáveis pelas crianças devem observar para buscar esse tratamento o quanto antes, esse acompanhamento que deve ser feito, né? Tá bem. Então, isso é uma pergunta interessante porque dá início a toda a nossa investigação e também para ir concluindo, né? Então, assim, os primeiros sinais que a gente vai buscar numa criança, e aí vamos pensar em crianças desde as primeiras idades, ali de 0 a 1 ano, de 1 ano a 2 anos, e depois de 2 anos para cima. Claro que tudo quanto é mais recente, quanto é mais precoce, então ali de 0 a 1 ano, são sinais bem mais sutis, são sinais bem mais difíceis de enxergar, mas a gente já começa a ver alguns. Por exemplo, crianças que quando estão amamentando, estão no seio materno, não olham para a mãe. Tá? Então elas não têm aquele contato ocular, elas não têm aquele sorriso quando eles veem a mãe, então parece que eles estão um pouco mais alheios, eles não se interessam tanto pela mãe. Crianças que vão tendo atraso em alguns pontos do desenvolvimento, o mais comum, o ponto do desenvolvimento da fala. Então, eles não desenvolvem as primeiras palavrinhas próximo de 1 ano, aqueles balbucieios têm atraso. Algumas crianças também vão mostrar atraso no desenvolvimento motor, então eles demoram um pouco mais para caminhar, às vezes um pouco mais para engatinhar, alguns desses sinais nesse sentido. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa também a ver alguns outros sinais relacionados ao comportamento. Geralmente eles têm um sono um pouco pior, são mais irritadiços, eles não gostam de ir em colo de outras pessoas que não sejam os pais. Tá?
E isso vai evoluindo no passar da idade, e ali com 1 ano, 2 anos, a gente consegue ver um pouco melhor. Aí a gente vê que realmente a fala não se desenvolveu como deveria, a sociabilidade não é legal, ele junto com outras crianças, ou a criança não interage bem, fica isoladinha no canto, ou interage de maneira agressiva, às vezes ela não entende a reciprocidade, não entende a troca. A gente vai vendo outras dificuldades, ela vai começar a gostar de brincar de coisas um pouco diferentes, vamos dizer assim. Enquanto a criança normal está brincando de guerrinha lá, montando Lego, enfim, fazendo uma coisa assim, a criança às vezes no transtorno ela está empilhando, ela está setorizando, organizando as coisas. E a partir dos 2 anos, esses sinais eles ficam muito mais exuberantes. Então, a grande maioria dos diagnósticos vão ser dentro dessa idade, porque daí em 2 anos a gente já esperaria a criança conversando, a criança interagindo, ela brincando já de maneira funcional. E quando a gente não enxerga isso, a gente já começa a investigação, porque a gente viu o sinal de alerta. Uhum. Não quer dizer, isso é importante falar para o público também, que toda criança que tem um pouco de atraso na fala, toda criança que brinca de uma maneira diferente tem transtorno do espectro autista. Isso são sinais para iniciar a investigação, isso é importante. E aí a investigação ela vai consistir na avaliação médica, né? Pode ser de um neuropediatra, de um neurologista infantil, de um pediatra que seja especializado nisso, com outros profissionais. Eu sempre coloco, os outros profissionais são importantes. Atraso na fala, o fono avalia para nós também. Dificuldade social, o psicólogo pode avaliar também. Os neuropsicólogos fazem testes complexos sobre isso. Então, existiu a suspeita, existiu esses atrasos, a coisa não está indo como a gente imaginaria o desenvolvimento da criança, a gente começa a investigação, pede auxílio de outros profissionais e prossegue nisso. E conforme mais cedo iniciam, né, esses acompanhamentos, melhora o resultado que esses tratamentos podem trazer para a criança, né, nessa fase mais inicial do diagnóstico? Cara, esse é o ponto mais importante que você Aham. levantou aqui, cara. A diferença é gritante. Então, assim, todos os estudos mostram que quanto mais precoce for o diagnóstico e o início do tratamento, porque não adianta só diagnóstico sem tratamento, Uhum. a evolução das crianças é fenomenal. A gente vê uma melhora muito grande em comparação àquelas crianças que demoram para iniciar o tratamento ou que não fazem ele de maneira adequada. Então, a busca está sendo feita e a gente está lutando por isso justamente para não deixar passar o tempo. Porque nesse sentido, o tempo não é parceiro. Nesse sentido, o tempo tem que ser bem curto e tem que iniciar o quanto Uhum. antes. E a gente sempre fala das crianças, né? Porque acho que talvez seja mais visível nas Uhum. crianças os sinais do transtorno do espectro, mas muitos adultos crescem, né, chegam à fase adulta sem saber que podem ter também, né, o transtorno. Isso acontece muito, doutor. Acontece bastante e aí vem também um outro ponto bem interessante. Uhum. Como antigamente tudo era chamado de autismo, eles tinham várias divisões, mas eles não tinham divisões de gravidade, muita coisa acabava passando. Então, as crianças com autismo leve eram vistas só como um pouco esquisitinha, como nerd, como geek, sabe aqueles termos que a gente Uhum. utilizava? E aquilo acabava passando e a pessoa se tornava um adulto, sem nem saber do diagnóstico, com várias dificuldades no dia a dia, mas ela achava que era uma problemática exclusivamente por falta de capacidade. Tá? E isso está mudando. Então, com os critérios novos, então a gente ampliou isso, a gente transformou em espectro e a gente começou a dar níveis de gravidade, né? Então a gente tem 3 níveis de gravidade, sendo o 3 o pior, o 2 o moderado e o nível 1 leve. Uhum. A gente conseguiu ampliar muito o diagnóstico dos níveis 1 leve, tá? Por quê? Porque a gente ampliou a visão e a gente está vendo que várias pessoas chegaram na idade adulta e não receberam o diagnóstico adequado e eram autistas leves desde a infância. É importante ressaltar que os sintomas eles têm que estar presentes desde a infância. Não adianta a gente começar com sintomas depois de adulto e achar que é transtorno do espectro autista. Não, eles têm que estar presentes Uhum. desde a infância. Então a gente faz um relatório com toda a família, a gente chama pai, mãe, tio, todo mundo que ajudou a criar, vê se esses sinais existiam desde lá, se eles permanecem na idade adulta e se eles causam transtorno para o adulto. A gente fecha diagnóstico. Nos adultos também. E isso contribui para um aumento no número de diagnósticos. Tá? Então, essa é uma pergunta muito comum que geralmente as pessoas fazem. Nossa, mas por que, que hoje em dia tem tanto autismo? Meu Deus, o que está acontecendo? É alguma coisa que a gente está usando? Algum remédio? Alguma Uhum. vacina? A gente sabe que tudo isso é balela, não tem nada disso. Vacina não causa autismo, não é nada disso. É realmente isso. A gente está enxergando aquelas pessoas com transtorno do espectro autista leve que não eram vistas. Uhum. Não eram vistas. O que a gente sabe é que os graves, os níveis 3 e os moderados, o número está muito parecido com o que já foi. Então Uhum. não Não aumentou teve muita muito, variação ali, não né? teve muita variação. Mas os leves e nos adultos isso aumentou bastante pela ampliação Uhum. desses diagnósticos. Sem falar que agora, né, a gente está tratando as coisas como elas deveriam. Da forma correta, né? Exatamente. E os adultos, né, igual até na pergunta anterior, que cresceram sem ter essa percepção, né, do Uhum. transtorno,
podem também fazer o acompanhamento, não só as crianças que ficam limitadas, né? Os Perfeito. adultos, né, que Com descobriram certeza. agora na fase adulta, devem seguir também o tratamento adequado, né? Com certeza, até por um outro detalhe. A gente sabe que esses adultos, a grande maioria deles, desenvolve algum tipo de transtorno psiquiátrico junto com isso. Uhum. Então, geralmente, transtornos de ansiedade ou depressão. Por quê? Porque tem uma dificuldade muito grande com a interação com o mundo. E toda vez que nós temos uma dificuldade com a interação com o mundo, o que as pessoas chamam de normal, que não é um termo legal, mas de típico, Uhum. acaba causando um distanciamento, e esse distanciamento faz a pessoa sofrer. E ela carrega tudo aquilo achando que é uma dificuldade dela, por falha dela, enfim. E aí o tratamento nos adultos, geralmente ele não vai consistir em fono, essas coisas. Às vezes precisa, mas geralmente é Uhum. tratamento psicológico. Justamente para ele entender o diagnóstico, entender que todas aquelas dificuldades que ele tem uma causa base para aquilo e que não é tudo falta dele, é uma questão dele realmente Uhum. que não foi escolha, é uma questão de nascimento. E isso ajuda muito a melhorar a visão do mundo, a compreensão e também treinar. Porque a gente treina, gente, adultos também, para melhorar a socialização, melhorar a interação, ajuda eles nos relacionamentos também, para as coisas avançarem, é bem interessante. Então ajuda bastante. O diagnóstico depois do adulto literalmente muda a vida do adulto também. Por isso é importante sempre reforçarmos, né? Caso você conheça alguém ou passa, né, por essas características que o Dr. Emerson nos trouxe aqui, buscar uma ajuda especializada para ver se realmente se trata, né, ou não, de um transtorno do espectro ou qual é a melhor forma de fazer um acompanhamento. Bem, Doutor, muito obrigado pela sua participação. Ficaríamos horas e horas, vários programas obrigado pelo convite. conversando sobre esse assunto, né? Mas nós vamos para o intervalo comercial. Qualquer nova informação sobre o diagnóstico, sobre o transtorno mesmo, né? Uhum. Sinta-se convidado para Obrigado. vir aqui até o TJ1000 para trazer essas informações para o pessoal. Ok? Tá bom? Obrigado novamente. Imagina, nós que agradecemos. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho o TJ1000 já estará de volta.